Hoje a gente vai falar sobre o que é que traz a redenção, pelo menos num nível pessoal. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Toldot, hoje focando nos parágrafos 71 e 72 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, essa semana a gente já passou por essa discussão, acho que foi 2 vídeos atrás, em que os sábios estavam falando sobre a redenção, um deles estava ali meio triste, calculou a redenção, viu que ela ia demorar para chegar, e aí o outro sábio consolou ele, né, e falou, não, olha, mas também existe a redenção pessoal. E a gente falou que isso era inclusive baseado no livro de Daniel, né? Bom, e o Zohar continua então abordando esse tema e diz que, segundo Daniel também, a gente pode entender o que é que traz justamente essa redenção pessoal. E a palavrinha-chave para isso é Teshuvah. Só que a palavra Teshuvah, ela é um pouco capciosa. Se você já conhece um pouquinho de Kabbalah, um pouquinho de hebraico, você já sabe por quê. Qual é a questão? Teshuvah, literalmente, o pessoal traduz como arrependimento, né? Então, num conceito literal, geralmente a gente tem essa diferença, né, entre Kabbalah e o literal. Num conceito literal, Teshuvah é o quê? Se você se arrepender, você consegue a redenção. Qual que é a ideia nesse nível literal? A gente faz um monte de besteira na vida, né? A gente comete erros, a gente comete pecados, e eu preciso então me arrepender, a Teshuvah seria esse processo, para eu limpar esses pecados, para limpar essa energia negativa, e por isso eu conseguiria a redenção. Faz sentido, né? Só que é uma explicação, como eu disse, literal. É como mais a religião vai ver, né? Como o judaísmo vai ver. A Kabbalah vai lembrar que existe outro modo de interpretar isso. Por quê? Porque Teshuvah, na verdade, não significa arrependimento, mas significa volta, no sentido de retornar, né? Fazer um retorno. Então, o conceito é um pouco mais amplo, vai dizer a Kabbalah. É o quê? Sempre que eu posso voltar à minha origem, voltar à minha essência, voltar a um estado mais puro da existência, isso é o que traz a redenção. Então, não sei se vocês vão lembrar a discussão que eu fiz no vídeo anterior, quando falou da redenção, é exatamente isso. A ideia é, o mundo foi criado, estava no Jardim do Éden, né, um estado de perfeição. Caímos desse Jardim do Éden, não vem aqui ao caso por quê, e desde então nós estamos tentando voltar ao Éden. Isso é a Teshuvah, voltar, retornar. Então, talvez num nível mundial, num nível humano, isso ainda vai demorar um pouco, e foi o que deixou o sábio do Zohar triste, né? Porque a humanidade inteira voltar para o Jardim do Éden é complicado. Mas não quer dizer que eu, como pessoa, não possa retornar ao Jardim do Éden, né? E isso é feito então por meio da Teshuvah. Cada vez que eu conseguir me conectar ao Éden, né, eu estou fazendo isso. E como é que eu faço? É o que a gente está abordando essa semana. Ontem a gente viu, por exemplo, o que é conectar com a luz. Eu falei de 2 significados, né? Um deles é viver uma vida mais leve, mais alegre, mais prazerosa. Isso é Éden. Aliás, a palavra Éden em hebraico também é isso, muita gente não sabe, mas Éden significa deleite, né? Jardim do Éden significa literalmente o jardim de deleites, né? E eu falei que é, por exemplo, você também começar a ver as coisas secretas, né? Para além da literalidade. Percebe que é isso que o Zohar está discutindo? Então, voltando ao conceito de voltar, de Teshuvah, não é só também voltar ao Éden, tá? Aí, se você quiser, inclusive, pegar o conceito de erro. Quando eu erro, o que vai dizer a Kabbalah? Eu criei um estado de, como é que falaria em português? Desbalanço, de desequilíbrio, né? Imbalance em inglês. Eu criei uma desarmonia, tá? Por exemplo, fiz mal para alguém, tive uma briga emocional com alguém, né? Me desentendi. Obviamente que afetou a relação. Quando eu vou lá e me acerto com essa pessoa, faço as pazes com ela, peço desculpa, isso é Teshuvah. Veja, não é necessariamente um arrependimento, é um ato maior do que arrependimento, percebe? É ir recobrar a relação, restaurar a relação. Arrependimento seria assim, ó, eu briguei com a pessoa e tô mal, né? Estou me remoendo, estou com remorso, estou arrependido do que fiz. Mas arrependimento por si só, se você for levar no sentido literal, não quer dizer que você agiu. É só um sentimento e você pode ficar passivo, você pode ficar parado.
Para Kabbalah, Teshuvah é um ato, é uma atitude proativa, né, e dinâmica. É você tomar atitudes, é arregaçar as mangas para fazer o mundo voltar, como eu estou falando, a um estado anterior. Então, quando você criou, como eu estava dizendo, um desequilíbrio, você está fazendo algo para voltar ao estado anterior. Então, eu dei o exemplo de uma relação, mas pode ser qualquer outra coisa. Se você cometeu um pecado, no sentido cabalístico da coisa, você criou uma desconexão com o divino. A sua relação com o divino foi afetada, né? Então você pode afetar a sua relação com o humano ou com o divino. E aí, de novo, você tem que fazer uma techuvá para reconectar. Quantas vezes a gente, às vezes, no nosso caminho, não briga com Deus? A gente fica desgostoso com Deus, a gente se afasta de Deus, né? Ou Deus se afasta de nós, vai dizer a Kabbalah, quando a gente faz algum ato tipo pecado. E aí a gente tem que fazer essa techuvá, a gente tem que retornar. Tá? Então, tudo isso são atos que vai dizer o Zohar, né? E aí, baseado no livro de Daniel, repito, vão trazendo a redenção, porque vão limpando a nossa alma, vão tirando essa energia densa, vão tirando pesos, sofrimentos, tristezas. Então a gente realmente está voltando para o Éden, percebe como tudo vai amarrando? E aí a gente fica realmente mais perto da redenção ou no próprio estado de redenção. Um bom dia a todos e tudo de bom.